Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal ADM Invest. E como sempre, temos sim atualizações aqui do mercado cripto e também do mercado tradicional. Mas hoje vamos focar um pouquinho mais no mercado cripto. Se te sobrar um tempinho, a gente dá uma olhadinha também no mercado tradicional. Nesse exato momento, nosso queridíssimo Bitcoin está aí fazendo algumas movimentações, né, algumas peripécias. Eu costumo dizer, né, que quando o Bitcoin sobe muito rápido e depois começa a querer voltar muito rápido, é o famoso pulo do golfinho. Alguns chamam de pulo, né, do gato morto, outros chamam de voo de galinha. Eu falo que é o golfinho, né? Vai lá, faz uma graça, alegra todo mundo e depois volta para dentro debaixo aí do mar. Mas, galera, você que tá chegando aqui agora, quem não me conhecia, prazer, me chama DM, já te convido, tá, a se inscrever nesse canal. Já clica aqui no botão se inscrever, já deixa o like aí. A gente sempre tem uma meta de bater pelo menos aí 300 likes e 100 comentários. Então, já deixa o seu like e já deixa um comentário. Ao final desse vídeo, aí você deixa o seu comentário dizendo se você gostou, se você não gostou, se você tem uma opinião diferente. É muito importante a sua opinião para que a gente consiga melhorar cada dia mais aqui o nosso conteúdo. Então, like na cabeça, comentário no final e compartilhar se você assim ver que alguma pessoa também precisa assistir essa análise, beleza? Vamos começar pelo Bitcoin, né? Deixa eu só puxar aqui o gráfico do nosso queridíssimo Bitcoin. Nesse exato momento, né, a gente teve uma live que nós fizemos ontem. Acredito que alguns de vocês já estavam na live de ontem e nós fizemos ali algumas probabilidades, né? Colocamos algumas probabilidades na mesa. Nesse exato momento, o Bitcoin ele está sim buscando uma região importante a ser resolvida, tá? Como a gente já bem deixou aqui determinado, né? O Bitcoin poderia sim fazer uma volta aqui na faixa dos 67.700, 68.100, enfim. E nesse exato momento ele está fazendo esse movimento. Porém, o que nós precisamos agora, se caso o nosso objetivo de fato for uma compra, o que nós precisamos, né, procurar? E eu expliquei ontem sobre os tipos de entrada, né? Existe o tipo de ordem de você entrar a risco e a ordem para você entrar após uma confirmação. Após uma confirmação, você vai ter que esperar um movimento semelhante a esse, né? Que você tem um fundo, um topo, um fundo, depois um topo mais alto e nesse teste daqui você já tem uma compra. Por quê? Uma vez que a gente rompe, né, o topo anterior, você teria aí a oportunidade de comprar com stop barato, né? O stop sempre vai ficar abaixo do último fundo formado. Então é esse tipo de movimento que nós vamos procurar aqui. Nesse exato momento que a gente está gravando, tá? Esse vídeo, esse movimento, ele ainda não está acontecendo. E detalhe, eu estou olhando um gráfico de 1 hora. Você pode refinar isso para um gráfico de 30 minutos, para um gráfico de 15 minutos e dentro desses time frames menores, né, você buscar esse tipo de mudança de característica, né? Nesse exato momento, a gente tem aí o Bitcoin fazendo topos e fundos, né, descendentes. Deixa eu puxar aqui para vocês, ó. Temos estruturalmente o Bitcoin fazendo topos e fundos descendentes. Então, até que se prove o contrário, né, ou até que o Bitcoin passe dos 69 mil dólares novamente, a gente está numa estrutura de baixa. Essa estrutura que a gente está à procura, ela pode acontecer a qualquer momento, tá? Aqui embaixo, enfim, a qualquer momento. Então, pode dar uma boa compra aí, nem que seja uma compra apenas de pullback. Então, quais regiões a gente tem que ficar de olho no Bitcoin agora no curto prazo? Se a gente puxar, inclusive, uma FIBO, a gente puxa dessa última pernada, dá para a gente puxar dessa última pernada até aquele topinho lá, a gente está nesse exato momento brigando numa região de 50 e 618. Então, se eu falar para você que aqui não é uma região aonde você pode, né, se aventurar na possibilidade de uma compra, eu vou estar mentindo. É uma região de compra sim, só que aí você tem que escolher. Se você quer fazer uma entrada a risco, que é você comprar exatamente no preço que está e estopar aqui um pouco abaixo dos 67.700, ou simplesmente você esperar configurar aí a mudança, né, de característica. Lembrando que elas acontecem, né, em tempos gráficos muitas das vezes menores, tá? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para o lado. Elas acontecem em tempos gráficos menores, então você pode também buscar aqui em tempos gráficos menores algum tipo de mudança de característica. Então mudou a característica de baixa, né, de baixa para alta, você pode surfar ali ou até o próximo topo, enfim. Agora não está acontecendo, tá, gente? Nesse exato, para que não fique confuso de vocês entenderem, ainda não está acontecendo. A gente teria que ver alguma coisa nesse sentido assim. Aí fica bonito. Ou aquele outro movimento que a gente sempre comenta, né? Algum movimento lateral,
faz uma captura para baixo, volta, e aí nessa voltinha com stop abaixo do último fundo você faz a sua compra. Então, pessoal, é ter, né, paciência, né? Não é, beleza, eu vou me antecipar. Você pode, como eu falei, se antecipar. Mas aí o risco, né, ele é muito maior. Nesse contexto aqui agora, o que dá para a gente fazer é o seguinte, a gente marca aqui os $69.200, né, que é o nosso topo mais próximo nesse exato momento. A gente tem uma continuidade sim do movimento de baixa. Essa volta, ela pode inclusive servir como a possibilidade de um short aqui também, ó. Você pode pensar num short aqui nessa região para, quem sabe, buscar aí uma continuidade da queda. Se você acredita que a queda ela não terminou, então sim, você pode pensar nessa volta aqui como um short para dar continuidade ao movimento. Eu gostaria sim que a gente tivesse dado uma pancada um pouco mais forte para baixo, aí essa volta ficaria um pouco mais interessante, tá? Ficaria um pouco mais interessante, mas não tira o interesse dela, tá? Porque se você pega aqui, ó, a gente tem aqui o rompimento desse fundo, tá? Inicialmente, a gente até fez um fechamento, né? Abaixo aqui desse último fundo. Então, essa volta aqui, ela se torna interessante. Dá para você pensar no quê? Espera o preço chegar aqui, faz algum tipo de mudança aqui, ó, e aí sim você espera essa mudança, a venda aqui, o stop acima desse ou desse topinho. Então, tem short aqui também. É uma questão, como eu falei, de você esperar as coisas acontecerem da forma correta, beleza? Aí, ADM, chegou aqui embaixo. Cara, pensa em compras, tá? Pensa em compras. Enquanto a gente não perder esse fundo aqui, ó, enquanto a gente não perder esse fundo aqui dos $66.500, tá valendo aí. Então, essas pontualidades que eu estou fazendo aqui são pontualidades para contratos inversos, tá? Não te esqueças que aqui em cima também nós temos um bloco de ordens, né? Eu tinha marcado na live de ontem, o preço pode simplesmente vir aqui, buscar esse bloco de ordem para depois também fazer uma continuidade de queda? Sim, pode. Então, já deixa marcado aí acima dos 70 mil até os 71.500, $72.000, como sendo uma região também importante de compra. Então, no curtíssimo prazo, galera, é isso que eu estou enxergando. Então, vou esperar os movimentos, né, eles acontecerem para que eu consiga fazer os meus trades aí um pouco mais técnicos e, consequentemente, com risco-retorno muito melhor, tá bom? Então, para Bitcoin é isso, para Ethereum, cara, Ethereum também está numa zona aonde nós já demarcamos no dia de ontem como sendo uma zona compradora, então até aqui na faixa dos 2.000, até uns 1.990, 1.950, dá para pensar em compra sim, só que é o que eu falo, espera configurar um padrão para você tradear isso. Seja uma lateralidade depois de em seguida uma captura de liquidez, ou seja uma quebra de estrutura, onde você consegue, né, colocar o seu stop de uma forma técnica. Então, no Ethereum, ficaria de olho sim aqui nessa região para a possibilidade de continuidade. Aqui em cima, inclusive, tá? A gente tinha também demarcado a possibilidade do preço vir buscar aqui embaixo, depois subir muito forte para mitigar, né, um fair value gap que tem aqui em cima. Aqui embaixo tinha um fair value gap que já está sendo mitigado nesse exato momento. Enfim, tem mais zonas bem interessantes para a gente tradear Ethereum aí. Eu já mandei essas análises, vocês que são alunos da Bit Academy, eu já mandei essas análises para vocês no dia de ontem ali, as regiões de interesse. Então, se você não pegou as zonas de interesse no dia de ontem, vocês podem inclusive estar olhando elas no dia de hoje, beleza? Continuando aqui, vamos pegar aqui a Solana. A Solana, galera, tá um pouquinho mais fraca, né? Ela veio um pouco mais rápido, né, inicialmente, o que abre, né, de uma certa forma, um pouquinho de margem para a gente aproveitar talvez a possibilidade de uma queda aqui um pouco mais agressiva, a não perda desse fundo seria interessante, então a gente procuraria alguma coisa, né, aqui, ou para fazer o famoso fundo duplo, né, que muita gente gosta, ou não chegar a perder levemente, né, os $78 aqui, fazer alguma característica interessante, né, de compra aqui embaixo, para a gente poder tentar surfar ali até os 83, que seria o nosso primeiro alvo, e o nosso segundo alvo seria os 80, né, e $6 ali. Então, enquanto não perdermos
esse fundo, essa estrutura para buscar 83 e 86, ela tá valendo, tá? Lembrando, a gente não tá aqui para ser guru, tá, gente? A gente tá aqui para tentar, de uma certa maneira, enxergar as possibilidades e, com base nas possibilidades e probabilidades, a gente tomar as melhores decisões aí para os nossos trades. Então, esses trades, tá, são focados em USDT. Para contratos inversos, é outra pegada, tá bom? XRP tá vindo, deixa vir XRP. Inclusive, eu estava olhando, acho que foi ontem, eu estava olhando esse movimentinho aqui, a gente está meio que fazendo um movimentinho na verdade, triangular aqui, ó. Esse movimentinho aqui, ele tende a ser um movimento, turma, de acumulação de Wyckoff, né? Por mais que a gente não esteja lateral retinho, né? Tem gente que gosta de olhar as acumulações de Wyckoff retinho, né? Mas eu particularmente gosto também de pensar nessa possibilidade, tá? Então a gente tem aqui as fases, né, acontecendo, né, de Wyckoff. O que tá faltando aqui? Tá faltando um spring, né? Uma movimentação de baixa rápida, uma recuperação rápida para depois pegar aí um movimento de alta. Então eu ficaria assim bem inclinado na possibilidade, aqui ó, o Spring inclusive pode ser aqui, ó, aqui nesse nível de preço pode ser o nosso Spring, né, que a gente está esperando abaixo de $1,26. Então buscou aqui abaixo de $1,26, aguarde para ver qual é a movimentação e reação. Se a gente fizer uma reação, vai ser muito bom para uma compra aqui justamente nessa região. Inclusive, eu vou pegar isso aqui e vou mandar para vocês aí da vou baixar aqui, depois eu mando para vocês lá. Já deixei baixado aqui. Então, é uma probabilidade que eu estou enxergando aí. ADA Cardano, cara, ADA Cardano ainda, no caso da ADA, eu estou vendo um movimento um pouquinho bearish ainda, tá? Em ADA, tá? Tô vendo um movimento um pouquinho bearish em ADA, porque isso aqui a gente está criando, né, uma liquidezinha, né? Está criando. Tem gente que gosta de chamar isso aqui de bandeira, né? De baixa, ou canal de baixa, canal para baixa. Enfim. Mas o que eu gostaria de ver aqui, muito lindamente, tá? Eu gostaria sim de ver algum tipo de movimentação aqui embaixo. E aqui embaixo a gente pensar numa compra, tá? Tá resolvido essa questão aqui? Assim, a gente tem aqui um Wikiblock gigante, que para mim já fora resolvido, porque ele mitigou pelo menos 50%, mas fazer um reteste aqui nos 23 ou até aqui os 22,80 é totalmente válido, tá? É totalmente válido aqui na minha humilde opinião, tá bom? Eu vou fazer análise das outras altcoins e vou mandar na Bit Academy ali as figuras. Mas, ó, queria mostrar para vocês o seguinte. Nesse exato momento, o que nós temos? Olhando o curtíssimo prazo. Nós temos uma proporção, e essa ferramenta que vocês podem utilizar, tá? É o Sonar da Bit Academy. A gente tem uma proporção um pouco mais compradora nesse exato momento, nos contratos futuros. A gente tem um volume de agressão comprador também na Binance um pouco mais agressivo, então é bem provável dos compradores estarem tentando, né, segurar esse movimento de queda que a gente está vendo agora. Então a gente está vendo aqui basicamente compradores, né, tentando segurar o preço, né, e aqui eu estou falando de compradores de contratos futuros, então pessoas especulando. Ambos, né, nesse exato momento estão comprando. Opa, deixa eu limpar isso aqui, ó. Ambos estão comprando nos últimos minutos, então a gente tem tanto contratos futuros e spot fazendo compras nesse exato momento. A gente desce aqui um pouquinho mais, eu posso até vir aqui no TPO e dar uma olhadinha no footprint para ver se a gente tem alguma região interessante para a gente aqui no Bitcoin. Tá, deixa eu puxar aqui um gráfico de 30 minutos para a gente ver se tem aqui embaixo alguma coisa interessante para a gente pensar talvez numa compra. E que, de uma certa forma, ajude a gente a entender esse movimento. Olha, não tem, tá? Não vou mentir para vocês. A gente não tem vendedores presos nessa região, ó. Não tem vendedores presos. Essa área foi muito bem negociada. Antes dessa movimentação de alta, essa área foi muito bem negociada, o que, assim, não é ruim. Por quê? Se o preço vem para essa região aqui, ó, dos 67.100, 66.900,
pode dar uma compra interessante, como a gente já, inclusive, está especulando ali que pode ter uma compra interessante para a gente. Então não tem nada de muito novo aqui nessa faixa de preço. Pessoal, você sabe que dentro da Bit Academy você tem ali também, né, a calculadora, você tem a carteira OKEx para você acompanhar 24 horas por dia as operações de contratos inversos, você tem a gestão inteligente que você pode utilizar. O que é a gestão inteligente? Você utiliza ela para poder gerenciar as suas ordens de contratos inversos. Você tem a calculadora, né? A calculadora faz com que você evite, né, tomar decisões errôneas na hora de abrir e fechar um trade. Enfim, tem bastante coisa. As nossas aulas, né? Tivemos uma aula ontem que vai ser disponibilizado hoje até o meio-dia aqui na parte de Descomplicando Contratos Inversos, então você pode, né, estar assistindo. E caso você tenha interesse em estar conosco, né, se tornar um aluno da Bit Academy, você pode mandar uma mensagem para esse número que está aqui em cima da tela, DDD 11 999 222 319. Manda uma mensagem e fala: poxa, eu estava assistindo um vídeo do ADM e queria saber um pouco mais sobre a Bit Academy. Eu vou estar te atendendo e vou estar te ajudando, beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou dessas análises, eu gostaria muito, tá, que você tirasse 10 segundos e colocasse aqui um comentário aqui embaixo, dizendo os pontos que você gostou, os pontos que você não gostou, o que você concorda, o que você discorda, qual é a sua visão, na sua opinião o Bitcoin vai subir, vai cair, enfim, se tem alguma outra altcoin que você considera ser importante, a gente está fazendo as próximas análises aqui, então escreve aqui para mim, não esquece do like, o like também é muito importante para a gente poder hypar esse vídeo aí, tá bom? Então se inscreve quem não é inscrito, tamo junto e nos vemos amanhã, tem conteúdo novo aqui no canal também. Valeu, é nóis!